Primeiro, a gente vai entender um pouco o que é o Conselho, os objetivos do Conselho, quais são os papéis reservados aos conselheiros e, por fim, as deliberações das conferências, que são, na realidade, o papel desse Conselho na defesa do direito à seguridade. Então, segundo o IBGE, isso aqui são dados de 2010, oficiais do IBGE, que a população de idosos no Brasil é de 20 milhões de idosos, ou 11,6% da população. Esses índices já estão alterados, porque este índice, essa estatística é de 2010 do IBGE. Então, hoje, 12% da população brasileira é idosa, portanto, 24 milhões de pessoas idosas no Brasil. E os dados apontam que, em 2025, teremos 33 milhões de idosos no Brasil, fazendo do nosso país o sexto em número de população idosa. Essas são as características dos idosos do Brasil, panorama atual, também de acordo com o censo de 2010, que é o censo oficial do nosso país, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, na região sudeste, nós temos 9 milhões e 400 mil idosos, na região nordeste, 5 milhões e 100 mil idosos, na região sul, 3 milhões e 200 mil idosos, centro-oeste, 1 milhão e 200 mil idosos, e na região norte temos 1 milhão de idosos. Esse total chega a aproximadamente 20 milhões de pessoas idosas. Para que a gente consiga entender um pouco qual é o papel do Conselho de Direito, qual é o objetivo dos conselhos, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto histórico, né, e os fundamentos constitucionais. Então, as mudanças estruturais no sistema de produção e no processo de envelhecimento da população a partir da década de 70 foi um fator. A democracia direta e representativa, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. É um outro fator. O referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, ou seja, a democratização do país e os direitos sociais outorgaram à população, ao povo brasileiro, a possibilidade dessa participação social. E os conselhos gestores do idoso, de saúde, assistência social, criança e adolescente, que são um processo de formulação de políticas públicas e fiscalização e controle da sua execução. As vantagens da descentralização é o combate à formação de oligarquias, o surgimento de novas lideranças políticas, o fortalecimento do regime democrático e a substituição da estrutura político-administrativa centralizada e vertical a uma estrutura descentralizada horizontal, ou seja, estendida a todas as pessoas, e não só a alguns poucos que, há uns anos atrás, tinham alcance. O encadeamento orgânico dos conselhos. Então, como funcionam os conselhos? Para o que eles servem? As conferências, elas avaliam a execução das políticas e recomendam mudanças, propõem novas pautas, novos acontecimentos na estrutura da sociedade. Os órgãos gestores, eles formulam, coordenam políticas, serviços, benefícios e projetos. Os fundos especiais, que, aliás, é um temário que nós temos que tratar aqui, doutor José Pinheiro, só sobre fundos do idoso, ou seja, em todas as esferas de governo. Alocam e liberam recursos para financiar atividades dos conselhos gestores. As entidades privadas executam concomitantemente com instituições estatais os planos, políticas, serviços, benefícios, programas e projetos. E o Ministério Público, que é um órgão de defesa de direitos individuais e sociais indisponíveis. Natureza, perfil e papel dos conselhos do idoso. Possui caráter público e não propriamente estatal ou privado. É um instrumento da democracia direta ou indireta, funciona por meio de votos, não é? Faz parte de uma cadeia de mecanismos gestores e rege-se pelos princípios da participação e da descentralização política, administrativa e financeira. É estendida a toda a sociedade. Em geral, a gente vai ver aqui que ele exerce o controle democrático das ações governamentais, zela pelo comando da política do idoso, possui caráter deliberativo e não apenas consultivo e composição paritária, e é um órgão autônomo, imune a influências e a relações de dependências e lealdade. Isso é o que deve ser na prática.
muitas vezes não é o que nós encontramos. Muitas vezes nós encontramos o conselho sendo monitorado, sendo fiscalizado por parte dos órgãos governamentais. E aí, ao invés do conselho ter uma efetiva participação social e política, ele passa a ser fiscalizado pelo órgão gestor, pela pasta a qual o conselho está relacionado, ao qual ele está ligado. E a gente vai ver que isso é uma triste realidade que acontece quando a gente avaliar o resultado da última conferência, da terceira Conferência Nacional do Idoso, que aconteceu em 2011. A gente vai ter possibilidade de ver o que acontece aqui. A formação dos conselhos do idoso, eles devem ser criados por lei, a sua criação é por lei. A estrutura, organização e funcionamento, seus objetivos, mesa diretora, secretaria executiva, administrativa, comissões permanentes, as temáticas, aquelas que são criadas com a finalidade de estudar um projeto de lei, de acompanhar um processo legislativo, de acompanhar uma política pública que está sendo implementada e que logo se dissolvem. E as comissões permanentes, que são aquelas que sempre estão presentes quando das reuniões ordinárias, extraordinárias, ou das diretorias ampliadas dos conselhos, né? A sua competência, o número, a procedência dos seus integrantes, a duração dos mandatos dos conselheiros. Tudo isso deve conter na lei que cria o Conselho de Direito. A periodicidade das reuniões dos colegiados, tipos de comissões de trabalhos, a alternância de representação governamental e não governamental na direção dos conselhos e o regimento interno do conselho, ou seja, deve haver alternância. Para que ele seja democrático, por exemplo, o Conselho Nacional do Idoso, a cada 2 anos ele tem alternância. Então, em 2 anos ele é representado por um membro da sociedade civil e nos próximos 2 anos, por exemplo, ele será representado por um órgão governamental, ou um ministério, ou alguém ligado à pasta do conselho, ou alguém ao qual está ligado à pasta do conselho. E aí as alternâncias vão sendo realizadas aí. O regimento interno também é de bastante expressão e importância, porque nele serão fixados quais são as atribuições dos conselheiros, quais são as faltas dos conselheiros, o que é possível, o que não é possível, enfim, e aí ele vai estabelecendo a estrutura organizacional e as bases nas quais se solidificam os trabalhos do próprio conselho. Composição dos conselhos. Titulares e suplentes. Metade representação governamental e não governamental. No Conselho Nacional do Idoso, por exemplo, são 14 representantes da sociedade civil e 14 representantes do governo. Número não excessivo, de 8 a 10 membros. Conselheiros governamentais. Quem são eles? São as secretarias de Estado, são os ministérios aos quais estão ligados, Ministério do Transporte, Ministério da Cultura, Ministério da Previdência, enfim, todos os ministérios que estão ligados à questão do direito do idoso. E as universidades federais, as estaduais, os representantes que ali atuam em favor dos seus órgãos. Conselheiros não governamentais são as organizações de usuários, movimentos sociais, associações comunitárias, clube de idosos, trabalhadores, dirigentes classistas, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, a ANPID, o MORHAN, que é o movimento das pessoas com rancenias, portadoras de ranceníase. A Pastoral da Pessoa Idosa também possui um assento no Conselho Nacional do Idoso. Enfim, são diversas as entidades que compõem a sociedade civil e que ali, a OAB, foi a primeira que eu falei. Membro não governamental? Onde está? Não. Não governamentais. São organizações de uso. A OAB é não governamental. Atribuições dos conselhos. Convocar as conferências do idoso. Inclusive, nós tivemos até uma grande problemática com uma presidente de um conselho do idoso de um dos estados do Brasil, porque, em geral, quem convoca a conferência é o presidente da República. Quem convoca a conferência é o presidente da República. E
saiu um decreto da presidente Dilma Rousseff descentralizando a convocação de conferência. Então, ela descentralizou para cada presidente de conselho para que, então, convocasse a Conferência Nacional do Idoso. E aí nós tivemos uma enxurrada de problemas e de questionamentos, dizendo que esse era um ato inconstitucional da presidente, porque ela descentralizou a convocação da conferência, quando, na verdade, deveria ser ela que deveria realizar o chamamento à conferência. Mas, né, nós conseguimos aí dizer que quem pode o mais, pode o menos. Se ela pode chamar a conferência, ela também pode descentralizar de si e, através de um decreto, descentralizar o chamamento à conferência, transpondo a responsabilidade por este ato a um presidente de conselho, e foi o que aconteceu. Aprovar, tendo como referência as propostas e recomendações das conferências, a política do idoso ou os planos de ação elaborados pelos gestores municipais. Apreciar a proposta orçamentária anual e plurianual elaboradas pelo órgão gestor e propor alterações dessas propostas. Então, é todo o acompanhamento da política, destinação de recurso, quanto que vai, quem são as entidades que vão receber, que vão alocar esses recursos, enfim, gerir toda a questão do próprio conselho. Orientar e controlar a gestão do fundo idoso, esse é um problema, porque quem é responsável pelo controle e a orientação e aonde serão empregados os recursos do fundo é o conselho. Não é a pasta a qual ele está ligada. Aí é o nosso problema do Fundo Municipal do Idoso. Por isso que a resolução, aquela que nós falamos aqui pela manhã, não é aprovada. Por quê? Porque é o conselho que decide, é o conselho que controla, é o conselho que destina o recurso do fundo para a entidade, através da deliberação, da participação de todos esses conselheiros, metade governamentais, metade não governamentais, que ali vão deliberar em qual local será aplicado o recurso do fundo. E aí esse é o problema que a cidade de São Paulo enfrenta. O problema é tão grave que existe valor represado no repasse ao fundo, ou seja, o governo do estado de São Paulo quer doar recurso para o Fundo Municipal do Idoso da cidade de São Paulo e não pode. Por quê? Porque a cidade não está apta a receber os recursos do fundo, porque a resolução não foi publicada. A doutora Cláudia Beri está aqui, ela instaurou um inquérito civil, está procedendo à apuração destas informações do Ministério Público, mas até agora não temos uma resposta efetiva por parte do governo municipal. Então, essa é uma problemática que é enfrentada. Não é a Secretaria de Direitos Humanos do município, que é a pasta a qual o conselho está ligada, que é a responsável por gerir o fundo, é o conselho. E aí é o problema. Cidades como Fortaleza, que nós estivemos lá, inclusive com o doutor Alexandre Alcântara, membro do Ministério Público da área do idoso, promotor de justiça também, estão com o mesmo problema, porque não foi ainda publicada a resolução que fixa os critérios de regulamentação do fundo. Então, é um problema que nós temos experimentado a nível nacional, mas é uma, desculpem o termo, uma vergonha que uma cidade da envergadura de São Paulo, a cidade de maior expressão nesse país, caminhe dessa forma em relação à política nacional, em relação à política municipal do idoso. Conhecer o montante dos recursos destinados ao apoio e assistência ao idoso, quer dizer, qual é o valor que tem lá disponível, né? Para educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, lazer, turismo, desporte, planejamento urbano, é para tudo isso que serve o fundo. Ele vai implementar, é o mecanismo, é a roda propulsora que vai efetivar a política do idoso no nosso município, ou no estado, ou no país. Por isso que precisa do valor. O recurso é utilizado para essa finalidade. E aí foi o que nós dissemos aqui pela manhã. 1,5 milhão de idosos na nossa cidade estão perdendo os benefícios e os recursos de ter uma velhice ativa e participativa, porque a resolução do fundo não é aprovada. E nós recebemos a resposta já. E é como já foi falado, não implementa a política porque não tem o recurso, e não implementa o recurso porque não tem a política. Então, não sabe se é fresquinho. Como é que é? Se é fresquinho?
porque vende mais ou vende mais se é fresquinho, a gente não está entendendo, né? Na realidade, é que só não faz o que não quer, né? Sem o ovo e sem a galinha, exatamente. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas de assistência ao idoso. Receber e encaminhar aos órgãos competentes petições e denúncias de violação dos direitos do idoso. Fiscalizar de forma sistemática e contínua e de par com os outros órgãos do sistema de garantias o cumprimento do Estatuto do Idoso. E aí, esses trabalhos eles vão ser separados de acordo com as comissões que correspondem a esse temário. Então, por exemplo, se a gente está falando de cumprimento do Estatuto do Idoso, quem vai cuidar disso é a Comissão de Normas. Se recebe uma denúncia de violência, é a Comissão de Normas. Se recebe uma reclamação de estrutura ou de forma de organização do conselho, quem vai falar é a Comissão de Comunicação com Conselhos. Então, é importante que as comissões sejam estabelecidas no regimento interno, que sejam fixadas as atribuições de cada comissão e que esses trabalhos sejam divididos entre todos os conselheiros para que eles possam, então, ter um trabalho assíduo, ter um trabalho que seja compartilhado e, ao final, votado em plenária, colocado à disposição de todos os conselheiros que fazem parte, para que possam votar, possam manifestar através de sua voz, representando as suas entidades. É sempre importante que a entidade, que o conselheiro esteja representando a entidade, a representação não é individual. Então, eu tenho um assento, eu não tenho um assento, quem tem um assento é a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu estou representando a Ordem dos Advogados do Brasil, até ulterior deliberação. Por enquanto, represento a Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, é meu dever expressar e opinar conforme ao entendimento da minha entidade. Eu não posso, de acordo com o meu entendimento, chegar num conselho e apresentar uma opinião diametralmente oposta ao entendimento da minha entidade. Por quê? Porque existe um conselho científico, existe uma comissão científica que vai analisar um projeto de lei, que vai analisar um processo legislativo, e o meu parecer não pode divergir. Ainda que eu não, pessoalmente não concorde, existe uma opinião da entidade de classe, um entendimento, e ele deve ser uniformizado. Responsabilidades e atribuições dos conselheiros. Aqui, o que a gente acabou de falar, os conselheiros devem possuir condições para assumir responsabilidades e elas devem advir de autoridade legal e legítima para defender os direitos da população idosa. Então, tem que ser por intermédio de ofício, por intermédio de encaminhamento de nomeação, por atos oficiais das entidades. Participar das reuniões do Conselho e deliberar sobre os assuntos tratados, relatar matérias que lhe foram designadas, integrar comissões de trabalho, representar o Conselho em outros fóruns e reuniões, muitas vezes há um destaque dos membros do Conselho, para que representem o Conselho em outras entidades, perante outros fóruns, perante outros espaços de debates e deliberativos, encaminhar demandas da população idosa ao Conselho. Então, agora a gente vai passar para a parte prática, né? Hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, nós totalizamos 56.664 advogados idosos e idosas. O número é expressivo, é alarmante, e esse número, de dentro da nossa entidade, ele acompanha a média nacional, mais ou menos 12% da população. Então, 12% dos advogados inscritos nos nossos quadros de classe são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E aqui nós temos as deliberações da conferência, que é a prática daquilo que nós fazemos nos conselhos. Então, existe o quê? Vamos tentar falar pequeno. Existem as etapas municipais das conferências. Cada município realiza a sua conferência, ou seja, é o governo local dizendo qual é a necessidade da população idosa naquele município. Vamos pegar o município de Franca, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, tem lá o Conselho Municipal do Idoso de Franca, o presidente vai fazer o chamamento da conferência municipal e vão tratar de todas as... Qual é o nosso problema maior? Saúde, transporte, habitação, educação, esporte, cultura, lazer, enfim,
vai estabelecer quais são as prioridades da política para aquele conselho. Passado isso, vai haver a etapa estadual da conferência. Então, todos os municípios que trataram vão até a etapa estadual. Todas as deliberações que foram tratadas no município, elas vão para a etapa estadual. Nessa etapa estadual, cada estado vai realizar individualmente os seus questionamentos e necessidades da política pública. Então, o Pará, o Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, todos os estados vão realizar as suas etapas estaduais. O que vai acontecer? Cada estado terá as suas prioridades estabelecidas de acordo com as suas necessidades novamente. Passado isso, haverá uma regionalização, ou seja, haverá por região, região sul, região sudeste, região centro-oeste, região nordeste e região norte. Cada uma das regiões, com cada um dos seus estados, vão ter a sua carta de recomendação. Ou seja, quais são as reais necessidades desta região. Com o porte das 5 regiões, dessas necessidades, vai haver a etapa nacional da conferência. E aí vai ser tratado a nível Brasil, nível país. O que todos os estados trataram, estão trazendo para a etapa nacional da conferência, e essas são as deliberações de todo esse conjunto que aconteceu em 2011. Então, eu destaquei, foram 26 deliberações da última conferência, e eu entendi por bem destacar as que fazem relação com o nosso tema hoje, saúde, previdência e assistência social. Vamos ver o que está funcionando daqui com aquilo que o Conselho, que é a participação social, decidiu no tocante às necessidades da política pública para a pessoa idosa. Alteração da legislação. Reduzir para 60 anos a idade para acesso ao benefício da prestação continuada. O que o doutor Carlos Alberto acabou de falar? Que tem que aumentar para 70. Segura a informação aí, que a gente já vai tratar disso. Alterar a renda per capita do acesso ao benefício, porque hoje só pode fazer jus ao benefício de prestação continuada as famílias que recebem até 1/4 do salário mínimo. Então, na deliberação da conferência, foi deliberado que a família teria que receber pelo menos meio salário mínimo. É o que consta ali. Em caso de falecimento, o beneficiário tenha direito à pensão. 2 é da minha apresentação e o 5 é do número da deliberação oficial da conferência. Tá? Garantia do direito à saúde. Garantir e ampliar o acesso a programas de prevenção, promoção da saúde, tratamento e reabilitação da pessoa idosa, conforme preconizado na Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, nas 3 esferas de gestão. Número 3, deliberação 6. Implantação e implementação de centros especializados de atenção à saúde da pessoa idosa. Implementar centros especializados de atenção nas 3 esferas de governo, com as seguintes características: descentralizados e regionalizados, com infraestrutura adequada e equipe multidisciplinar, geriatra, nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, técnico em enfermagem, educador físico, terapeuta ocupacional, odontólogo, protético, incluindo também medicina alternativa, que possibilite o atendimento integral e humanizado, acompanhamento de pessoas idosas ao ambulatório e garantia de acesso a medicamentos, exames e serviços, com diagnóstico e fluxo de referência e contra-referência. Número 4, deliberação número 7, elaboração, implantação e monitoramento do Plano Nacional do Idoso. Elaborar, implantar e monitorar o Plano Nacional do Idoso com planejamento e gestão compartilhada entre as diversas políticas públicas, de forma a efetivar programas, projetos e serviços intersetoriais envolvendo as áreas da saúde, assistência social, habitação, educação, transporte e cultura, entre outras. Número 5,
10ª deliberação. Inclusão do curso de cuidador no catálogo nacional do Ministério da Educação. Garantir a inclusão no catálogo nacional do Ministério da Educação, o MEC, o curso de orientação e formação de cuidador da pessoa idosa e institucionalizar em nível nacional o programa. A lei não foi aprovada, né, que regulamenta a profissão do cuidador, que hoje está sob o regime seletista. A gente não sabe o que é pior, na realidade, ainda não há eu não consegui, eu vou abrir o meu coração para vocês com toda sinceridade, eu não consegui identificar o que é mais benéfico para o idoso. Se é um cuidador sob o regime seletista ou se é um cuidador sob o regime da lei que regulamenta a função, a profissão do cuidador. Eu tenho para mim que o regime seletista é o menos prejudicial para um idoso que precisa de uma atenção 24 horas, por exemplo. Não sei, a gente está acompanhando esse processo, que essa lei acho que não vai ser aprovada nunca, vai ser engavetada. É mais oneroso, né? Porque o cuidador de pessoa idosa, ele precisa de ter o quê? Especialidade, conhecimento. Não é o simples empregado doméstico acompanhante. É diferente. Tá? Número 6, esse é do 2º eixo, tá? Ou do 3º eixo já das deliberações. Participação efetiva da pessoa idosa no planejamento das políticas. Aqui é garantir a participação efetiva da pessoa idosa no planejamento, programas sociais nas áreas de saúde, educação e assistência social, com base no Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento. Número 7, é o número 4 do eixo, protagonismo da pessoa idosa. Garantir e assegurar o cumprimento, como preconiza o Estatuto do Idoso, nas 3 esferas de governo. Espaços de protagonismo nas áreas de saúde, educação, assistência social, lazer, trabalho, previdência social, participação social, mídias em fóruns de deliberação, entre outros. Número 8, eu destaquei 10, tá? Dos 26 deliberações, eu destaquei 10 que são correspondentes ao nosso tema. Destinação de recursos para todas as modalidades de atendimento previstas na Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e Política Nacional de Assistência Social, é o eixo 4. Destinar e garantir recursos por meios de leis orçamentárias nas 3 esferas de governo para construir, implementar, manter ou reformar todas as modalidades de atendimento previstas na Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Nacional de Assistência Social, considerando a intersetorialidade com instalações adequadas e pessoal qualificado por meio de programas, projetos e ações para atendimento integral e integrado à pessoa idosa. Número 9. Fixação de destinação de recursos orçamentários para a Política Nacional do Idoso. Estabelecer no planejamento orçamentário que destine de 5% a 10% de todo o recurso público federal repassado aos estados, Distrito Federal e municípios à execução da Política Nacional do Idoso, garantindo, dessa forma, atender o idoso nas diversas modalidades. E 10, que é a última, garantia de recursos orçamentários para os conselhos. Garantir nas 3 esferas de governo recursos para instrumentalização e capacitação continuada na área do ciclo orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Financiamento e elaboração de programas, projetos, acompanhamento das políticas públicas para os membros do Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, assegurando a função fiscalizadora prevista no Estatuto do Idoso. O que foi garantido dessas 10 deliberações que nós lemos, que isso é fruto do trabalho dos conselhos de direito no Brasil, municipais, estaduais e federal. O que foi garantido desde 2011? A conclusão é que, das 10 propostas, do total de 26 que apresentamos, a efetivação é praticamente nula ou inexistente. Do curso, do MEC, no catálogo do MEC. Então, 10. Realmente, a análise que a gente faz é que parece que nós somos palhaços, né? Eu não tenho outra palavra, desculpem, eu sei que a gente está diante de doutores, autoridades aqui, mas a gente, às vezes, não tem a impressão de que todo esse trabalho é inócuo.
Gente, para realizar uma conferência, o Conselho quase se mata. Ano que vem já estão programando uma conferência para acontecer em nível nacional. Isso aqui não foi implementado. Para que nós vamos realizar outra conferência? Eu queria uma conferência de prestação de contas. Eu quero saber quanto que entrou e quanto que foi investido nessas deliberações. Porque para que nós vamos ter novas deliberações? A necessidade não vai deixar de ser. A necessidade não vai mudar. É lamentável. Assim, quando eu comecei a ler as deliberações, quando eu estava preparando a palestra, a gente não tem ideia, porque a gente estuda tanto, é tanta coisa passando pela cabeça, as informações são tantas que a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente relembra e começa a ler, você fala, gente, mas não foi feito nada desde 2011. Onde está a política? Onde está a implementação, a efetivação da política? E se vocês perceberem, todas as falas dos palestrantes, as conclusões foram as mesmas. Desde a doutora Carla Giacomin, o doutor Palhuso falou a mesma coisa, passados da questão da assistência social, foi falado a mesma coisa pela doutora Naira, seguida a Silvana mais apresentou um projeto existente, mas a maioria dos palestrantes aqui hoje falaram dos mesmos problemas, da falta de efetivação e execução da política pública. O Estado é o maior violador do direito do idoso. Foi falado pela doutora Marta Geller da questão da família. A mesma coisa foi falado pela Silvana, que a família é o maior responsável. A doutora Carla Giacomin abordou a família. Todos teve... E um não se comunicou com o outro, porque as palestras elas aconteceram em tempos diferentes e os palestrantes não se conheciam. Então, veja que a conclusão ela segue o mesmo caminho. Para que é que nós vamos ter uma conferência nacional em 2015, se as deliberações de 2011 sequer foram colocadas em prática? É a minha questão. Análise. Pergunta. Qual é a finalidade da Política Nacional de Participação Social, este decreto 8.243 de 2014, se os conselhos são efetivamente espaços deliberativos da participação social e a voz da sociedade civil não é atendida pelos gestores? Qual é a finalidade desse decreto de participação social? É inócuo, porque o próprio conselho é um espaço de participação social. Ele é a voz da sociedade. Essas deliberações, essas 26, dentre as quais nós destacamos 10, elas são a voz da sociedade. É a participação social, é a deliberação da sociedade. E o que foi atendido efetivamente daí? Só a inclusão do curso do MEC. 10% dessas 10. Ainda não chegou. Então, eu temo que o decreto 8243, que o Conselho Federal da OAB ainda não tem um parecer definitivo sobre isso, não sei quando vai ter, porque o decreto data de março de 2014, há uma emergência na adoção dessa... Parece que a celeridade não chegou aqui ainda também, e a gente briga com o judiciário, mas aqui a gente não aplica a mesma lei, né, da celeridade. Então, qual é a finalidade da política? Eu não entendo. Eu não sei se é para o controle social da nossa participação social sobre o governo ou o controle do governo sobre o Conselho. Muito obrigada pela atenção de vocês.